Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Artigo 214. Revogado. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216. Revogado. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução. Artigo 217. Revogado. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.
Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3. Do rapto. Rapto violento ou mediante fraude. Artigo 219. Revogado. Rapto consensual. Artigo 220. Revogado. Diminuição de pena. Artigo 221. Revogado. Concurso de rapto e outro crime. Artigo 222. Revogado. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 223. Revogado. Artigo 224. Revogado. Ação penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Revogado. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada. 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 3. Revogado. 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Estupro coletivo. A. Mediante concurso de 2 ou mais agentes. Estupro corretivo. B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Capítulo 5. Do nenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º.
se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição. Artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Rufianismo. Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231. Revogado. Artigo 231-A. Revogado. Artigo 232. Revogado. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se 1. O crime é cometido com violência, ou 2. A vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. 2. Realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo,
que têm o mesmo caráter. 3. Realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7. Disposições gerais. Aumento de pena. Artigo 234-A. Nos crimes previstos neste título a pena é aumentada. 1. Vetado. 2. Vetado. 3. De metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. 4. De 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Artigo 234-C. Vetado. Título 7. Dos crimes contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento. Bigamia. Artigo 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou outro por motivo que não há bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Artigo 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para a celebração de casamento. Artigo 238. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Simulação de casamento. Artigo 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Adultério. Artigo 240. Revogado. Capítulo 2. Dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Artigo 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. Pena, detenção, de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Artigo 243. Deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Capítulo 3. Dos crimes contra a assistência familiar. Abandono material. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar,
sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor à pessoa inidoneia. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º. Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Artigo 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Artigo 247. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. 3. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. 4. Mendigue ou sirva mendigo para excitar a comiseração pública. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra o pátrio poder, tutela curatela. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Artigo 248. Induzir menor de 18 anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Subtração de incapazes. Artigo 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Parágrafo 1º. O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2º. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena. Título 8. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. 2. Se o incêndio é a. Em casa habitada ou destinada à habitação. b. Em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. c. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. d. Em estação ferroviária ou aeródromo. e. Em estaleiro, fábrica ou oficina. f. Em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. g. Em poço petrolífico ou galeria de mineração. h. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Explosão.
Artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção, de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada a homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. 1. Destruindo, danificando ou desarranjando
total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. 2. Colocando obstáculo na linha. 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. 4. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, ocorrendo desastre. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se, também, a pena de multa, se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena, detenção, de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3, até a metade, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º.
Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Artigo 271. Corromper ou poluir a água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º-A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 1 a 2 anos, e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. 3. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. 4. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. 5. De procedência ignorada. 6. Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida.
Artigo 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Artigo 275. Inculcar, invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores. Artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Substância destinada à falsificação. Artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Substância variada. Artigo 279. Revogado. Medicamento em desacordo com receita médica. Artigo 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica. Artigo 281. Revogado. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Charlatanismo. Artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Curandeirismo. Artigo 284. Exercer o curandeirismo. 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnósticos. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada. Artigo 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267.